Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã de domingo, às 6 horas e pouco da manhã de 10 de maio de 2015, abrindo este vídeo para nós glorificarmos o Deus da Bíblia. Amém. O Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que nos criou. Amém. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E neste dia especial em que nós celebramos o Dia das Mães, esse domingo onde os filhos estarão, com as suas mães, almoçando, tomando café, passando este dia com as suas mães, nós gostaríamos de pedir a Deus que venha nos abençoar. À noite, estaremos com os cultos nas igrejas, celebrando, cultuando ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, juntamente com as mães, os pais, os filhos, os netos, os parentes, os sobrinhos, enfim, todo mundo ali junto, celebrando 1h30 ao Deus da vida. A Ele nós rendemos, repito, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos aqui pedir que Deus abençoe, guarde as mães, guarde também os pais, guarde também os filhos, guardar do perigo, guardar de bandido, guardar de malfeitor, de malfeitora, guardar do maligno, da maligna, guardar guardar do mal, guardar de um acidente de carro, um acidente de moto, guardar de uma bala perdida, enfim. Que Deus possa enviar os seus anjos nesta manhã para abençoar as famílias. Amém. Abençoar a mãe e o pai. A história do mundo, a história do planeta Terra começou com uma mulher e um homem. Amém. Começou com esse casal chamado Adão e Eva. Diz a Bíblia, e não é eu, que a Eva, ela é a mãe dos seres viventes. Por quê? Porque foi dela que saiu o primeiro filho, chamado Caim, depois Abel. E ela é a mãe de todos os viventes da terra. Amém? Então nós louvamos a Deus por este dia. Glorificamos a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça. E nós estaremos meditando na palavra de Deus nesta manhã. Estaremos aqui, eu estarei juntamente com quem quiser ouvir a palavra de Deus. Estaremos falando sobre a mãe, no caso, que é o nosso tema a ser abordado. Em Gênesis capítulo 2, 24, a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Quando a mãe e o pai têm um filho, eles estão sabendo que aquele filho não vai ficar todo o tempo com eles. Não, vai chegar o momento, vai chegar a hora em que aquele filho, aquela filha vai ter que arrumar um marido. Amém? Eles vão se separar. Ele vai ter que arrumar uma esposa e um esposo. Para caso o homem vai ter que arrumar uma esposa e para a mulher um esposo. E aí vai ter a separação. 2:24 diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe. Ele vai deixar o pai e a mãe dele e vai se apegar a quem? Ele vai se apegar à sua mulher. Serão ambos uma carne. Tremenda essa passagem. Amém? Então, o pai e a mãe, eles têm aquele filho, eles geram aquele filho, mas eles vão criar aquele filho, eles vão educar aquele filho. Amém? Eles vão ensinar aquele filho, eles vão ensinar o caminho de Deus para aquele filho, eles vão ensinar os princípios de Deus para aquele filho, os valores.
Mas vai chegar a fase, não sei, com 20, 30, 40 anos, com 40 anos, ele vai deixar o pai dele, ele vai deixar a mãe dele, e ele vai se apegar a quem? A esposa, a mulher dele, e ambos serão uma só carne. Diz a Bíblia Sagrada. Amém? Tem mãe, tem pai que quer o filho para ele a vida toda. Tem filho que não deixa o pai, não deixa a mãe, fica morando com a mãe e o pai, mas tem que chegar um tempo que ele vai ter que ir, porque é bíblico. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Em Gênesis 3:20 diz a palavra de Deus que Adão chamou o nome da sua mulher Eva. Por que que Adão chamou o nome da sua mulher de Eva? Por quê? Esse nome que Deus deu a Eva não foi um nome por acaso. Eva, Eva. Por quê? Porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ela era a mãe de todos os viventes. E aí o que acontece? Depois que Adão chamou a Eva, sua esposa, de Eva, o Senhor fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Para este Deus que fez para Adão e Eva túnicas de pele. Por que que ele fez? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus, os mandamentos de Deus, que nós já sabemos, que a Eva deu ouvido à serpente, a esposa de Adão deu ouvido, desobedeceu a palavra de Deus, as ordens de Deus, ela foi testada, foi provada e ela caiu, ele caiu também. O pecado entrou no mundo. O pecado, a desobediência às ordens de Deus. E aí, entrou o medo, entrou o conhecimento do bem, do mal, entrou, enfim, eles foram expulsos do jardim. Quem expulsou eles do jardim do Éden? O diabo, a serpente, Satanás. Foi a causa, tá entendendo? Que eles desobedeceram, ela desobedeceu a palavra de Deus. Aí nós conhecemos a história da primeira mãe da terra. A primeira mãe da terra desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu as ordens de Deus. O primeiro pai do mundo, Adão, os dois caíram em desobediência e foram expulsos. Por causa deles, a terra foi amaldiçoada, por causa da desobediência deles. E aí o que acontece? E nós já sabemos que eles têm 2 filhos, eles geram 2 filhos, Adão, Abel e Caim, e ali acontece que, infelizmente, acontece uma tragédia nessa família. Uma tragédia que até hoje a gente vê que acontece no mundo. Quando um filho, um irmão, mata um outro irmão. Tá entendendo? Quando a esposa trai o marido trai a esposa, todas essas coisas ruins que acontecem. O marido e a esposa não se dão bem, não há harmonia, não se amam mais, não existe amor, não existe sentimento, não existe respeito, não existe integridade. Tá entendendo? Então, o mal entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Mas graças a Deus, que hoje para uma mãe ter sucesso na criação dos seus filhos, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Não ouvir, não dar ouvido à serpente, a Satanás e ao diabo. Como a nossa mãe Eva deu ouvido ao diabo, deu ouvido ao mentiroso, a Satanás.
Eu pergunto hoje, aonde que está a Eva? Aonde que a nossa mãe, será que ela se salvou? Será que ela foi para o céu? Ou será que ela foi... Ela é uma alma eterna. Só Deus é quem sabe. A gente observa o pecado dela na Bíblia. A gente observa a vida da Eva na Bíblia. A gente observa como Deus formou a Eva, como Deus criou a Eva, como Deus sustentou a Eva, como Deus orientou a Eva. Deu um marido para ela, deu um esposo para ela. E ele era um servo de Deus, um homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Amém? E a gente observa a vida dela. A vida dela é um livro aberto. É um livro aberto. Amém? Glória a Deus para toda a eternidade. Só Deus sabe o que aconteceu com a alma da Eva. Nós sabemos que ela caiu. Ela caiu no pecado. E quantas mães hoje não têm caído também no pecado? Dando, como eu já falei, o primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É o primeiro mandamento da palavra de Deus. Isso é para as mães, é para os pais, é para os filhos, é para os avós, é para os netos, é para os primos, é para os tios, é para os irmãos, etc. Pobre, rico. Quando isso não ocorre na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida de um povo, de uma nação, estão em falta com quem? Com o Criador dos céus e da terra. O que é essencial na vida de uma mulher, de uma mãe? O que é fundamental na vida de uma mulher? O que é principal na vida de uma mulher? Será que é o dinheiro? Será que é a fama? Será que é o marido? Será que é os filhos? O que é? É buscar a Deus enquanto se pode achar. Para a mãe, para a esposa, para a mulher, tem que buscar a Deus. Tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque só Deus é que nos livra de todos os males desta vida. Colocar a palavra de Deus no nosso coração. Isso é necessário. Se a mulher não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, nós teremos fracasso. Nós teremos frustrações. Nós teremos, não seremos realizados. Faltará alguma coisa. Então, o que é necessário? A mulher de Deus, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos pôr Deus em primeiro lugar e a sua palavra em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Depois o amor ao próximo. O amor ao semelhante. O amor ao semelhante. Então, hoje nós temos que buscar ao Senhor. Os pais levaram os filhos para a igreja. 1h30. Não só o Dia das Mães, que é um dia especial, mas o ano todo. O ano todo. Não é só o filho ou uma filha lembrar da mãe no Dia das Mães, no dia 10. Não. Aí dá uma lembrancinha para ela, mas lembrar dela o ano todo. Orar por ela o ano todo. Jesus guarda minha mãe.
Jesus, protege a minha mãe. Jesus, olha para minha mãe segundo os teus olhares e dê misericórdia. Jesus, tem compaixão da minha mãe. O filho orando pela mãe. E a mãe a mesma coisa. Jesus, olha para o meu filho. Jesus, tem compaixão dele. Jesus, socorre ele. Jesus, acode ele. Toca no coração dele para ele ler a Bíblia, para ele estudar e examinar as Sagradas Escrituras. Toca na alma dele para ele ter desejo de ir para a igreja, para ele estar ouvindo, aprendendo a tua palavra, sabe? E aí, um orando pelo outro, o pai da mesma maneira, perseverando, isso o ano todo, até o dia final da nossa existência, até o dia final, tá entendendo? Então, nós vemos a história da nossa mãe, a Eva da Bíblia. Nossas mães precisam buscar a presença de Deus. Os nossos pais, as nações, os seres humanos. Isaías capítulo, não lembro, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto se pode ouvir, porque um dia vai cessar. A porta de Deus, a porta do céu vai se fechar. E aí muitas mães vão bater na porta de Deus. Muitos pais, muitos filhos vão bater na porta de Deus. Vão clamar por Deus, socorro Jesus, misericórdia Jesus, Jesus perdoa meu pecado, Jesus perdoa minha maldade, Jesus perdoa minha iniquidade, Jesus me socorre. Ah, Jesus, eu não te levei a sério lá na terra, eu não quis saber de ti, eu te desprezei, eu te reneguei. E hoje eu estou aqui desesperada, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua clência. Quantos domingos eu não deixei de ir para a igreja? Quantos dias eu deixei de ir para a igreja? Então, Jesus vai falar para essa gente: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é necessário que hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades e nós voltemos para Deus. Amém? Voltemos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos que Jesus toque no coração dessas mães que estão tristes, sabe? Estão tristes porque o filho a despreza. Queremos que Jesus toque no coração desses pais que estão com depressão, que estão angustiados porque estão desempregados, porque estão com dívida, porque estão, sabe, fizeram alguma coisa que desagradou o coração de Deus. Volte para a igreja, volte para Jesus Cristo. Jesus é rico em perdoar pecados, Jesus é rico, não abandonemos jamais, não desprezamos jamais as misericórdias de Deus. Deus deixou uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deixou para nós? Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o meu reino. Devemos nos preparar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai nos chamar para a eternidade. Nós devemos pedir misericórdia, clamar a Deus agora, enquanto nós temos tempo, lembrar de Deus agora, porque como eu já disse e repito, vai chegar um dia e que vão bater na arca de Deus, vão pedir para o Senhor abrir a porta da arca para se livrar do naufrágio, para se livrar de uma bala perdida, para se livrar de uma epidemia, de um terremoto, para se livrar de alguma coisa ruim. Vão bater, pedir socorro de Deus, socorro de Deus, socorro de Deus, e Deus não vai mais socorrer aquela pessoa. Por quê? Porque ela desprezou a Deus.
porque ela rejeitou a palavra de Deus, porque ela não deu crédito à voz de Deus, mas deu crédito à voz da serpente, porque a serpente fala até hoje, a serpente diz, não, Deus não te ouve mais, não, Deus não te escuta mais, faz isso, faz aquilo, vai te fazer aquilo, não vai mais para a igreja, não vai ouvir. O inimigo fala hoje, mas nós não devemos ouvir a voz do inimigo. Nós devemos dizer para o diabo, sai-te, Satanás. Porque está escrito, só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. E que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Que Jesus Cristo tenha piedade de nós. Daquela mãe que foi abandonada. E filhos que também são abandonados pelas mães. Sabe? Filhos que são jogados nos lixos enquanto acabou de nascer. Então falta Deus resgatar isso em nós, o amor, a divindade, amor a Deus, amor ao próximo, amor ao semelhante. Amém.